do 19 até o 21. Amém? Diz assim esse texto: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde moram as riquezas? Nós poderíamos fazer essa pergunta. Onde moram as riquezas? Primeira pergunta que nós poderíamos lançar a mão nesse texto, e aqui nessa palavra: onde é que moram as riquezas? É como se Jesus fizesse e trouxesse essa indagação para nós. Onde moram as riquezas? Aonde está a riqueza? Aonde está a riqueza? E Jesus, quando ele vai trazer o aspecto de riqueza aqui, ele vai com muita sabedoria. Não poderia ser diferente de Jesus, mas com muita sabedoria, Jesus ele vai, de fato, abraçar a nossa vida, aonde nós podemos e normalmente onde nós acumulamos a nossa riqueza. Ou aonde nós consideramos e achamos que a nossa riqueza está. E uma questão de riqueza é uma questão muito importante para a gente pensar. Porque a riqueza, ela está muitas vezes associada na nossa mente com coisas e objetos dos quais nós temos. Inclusive o dinheiro é uma coisa e um objeto. O dinheiro se encaixa num objeto. E o dinheiro, ele adquire objetos para a nossa vida, né? Maiores, mais caros, ou menores, mais baratos. Mas ele adquire. E nós temos essa maneira de pensar a respeito da nossa riqueza. A nossa riqueza. E não é uma maneira errada de se pensar a respeito dessa nossa riqueza. Desse acúmulo de riqueza que nós fazemos. E hoje, não sei para aqueles que não estão tão envolvidos em rede social ou YouTube, mas hoje em dia, a ideia de riqueza é uma coisa constante na internet. Abre lá o YouTube e vai assistir um vídeo para você ver. A propaganda do vídeo é, no começo do vídeo, né? Espera um pouquinho, eu vou te ensinar como investir na Bolsa de Valores. Ou vou te ensinar como vender em casa e ganhar dinheiro. Se você for ver, essas são as propagandas que normalmente estão envolvidas na televisão, envolvidas nos canais que a gente tem de mídia. Tem muito dessa propaganda. Muitas. Como gerar riqueza? Existe problema em gerar riqueza? A resposta é não. Claro que não. Com certeza não existe problema em gerar riqueza. O problema é, nesse caso, aonde meu coração vai estar. Porque quando normalmente eu gero riqueza, normalmente o meu coração vai estar na riqueza. Por mais que agora, nesse instante, porque eu não sou rico, e normalmente quando nós não somos ricos, nós falamos, o meu coração não vai estar lá. Por quê? Porque eu sou uma pessoa diferente. Você fala isso como eu falo isso. Mas você não é diferente.
Você não é diferente. Do mesmo jeito que eu não sou. Nós temos sempre esse intuito. Se eu entrasse na política, né? Se eu entrasse na política, se eu fosse um vereador, se eu fosse um deputado, eu não me corromperia. Eu não me corromperia. É isso que você pensa, é isso que eu penso. Nós pensamos isso. Por quê? Porque nós achamos que a riqueza, ela não vai consumir o nosso coração. Por quê? Porque nós sabemos viver, vamos pegar o texto do Paulo, Filipenses, nós sabemos viver sobre o pouco. Nós sabemos viver sobre o pouco. Tudo aquilo que você tem, e eu conheço todo mundo aqui, tudo aquilo que você tem, nós não somos ricos, nenhum de nós aqui. Nenhum de nós aqui somos ricos. E eu estou falando nesse aspecto financeiro. Nenhum de nós aqui é rico. Como um amigo meu escreveu esses dias, ele escreveu a respeito, depois você pode pesquisar lá, você vai encontrar. Me ajuda o nome do texto certinho, amor. Sobre não é mentira, a falsa classe média, isso. Sobre a falsa classe média. E nós nos encaixamos exatamente nessa falsa classe média, onde nós achamos que, porque compramos um carro, ou porque compramos uma casa, nós estamos bem. Mas é mentira. Tá? É mentira a gente querer pensar dessa maneira. É mentira. Achar que por isso nós somos ricos. Existe uma distância gigantesca entre nós e aqueles que de fato são ricos. Existe uma diferença gigantesca entre nós e aqueles que de fato são ricos. Nós podemos viver bem, graças a Deus nós podemos ter uma casa, graças a Deus nós podemos ter um carro, graças a Deus nós podemos passear, viajar e comprar coisas. O que eu estou querendo pensar aqui é que nós, em tudo isso que eu estou falando, é que nós podemos sim nos perder por causa da riqueza, mesmo considerando aquilo que nós temos hoje. Porque nós só vamos saber se nós nos perderemos na riqueza se nós tivermos riqueza não com o coração que nós temos hoje. Só com o coração que a gente tem hoje, é muito pouco a gente saber se de fato a gente nos perderia na riqueza. É muito pouco se de fato nós perderíamos. Isso daí é imaginação, é conjecturar coisas que não existem, que nós não temos. Mas tudo isso eu estou querendo pensar exatamente naquilo que Jesus está querendo tratar, que é a respeito aonde está o nosso coração, ou onde moram as riquezas na nossa vida. E quando Jesus ele fala a respeito dessas riquezas, ele começa falando, não acumuleis. Riqueza não foi feita para acumular. É a primeira coisa aqui. E acumular é acumular mesmo. É eu ter R$10 na carteira, depois de ter 10 passar a ter 20, depois de ter 20 ter 40, depois de ter 40 ter 80, ter 200, 1.000, 1 milhão, 2 milhões, e assim vai. É para não acumular, de fato, não acumular. Jesus ele já começa falando, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não acumular. Por quê? Porque o acumular já é uma demonstração que o nosso coração está nisso. Porque se o nosso coração não estivesse nisso, nós não acumularíamos. Jesus já está falando de uma característica que você tem, que eu tenho, que você e eu não podemos negar. Se você acumula, se você tem dinheirinho na poupança, pode pensar em dinheirinho em diminutivo na poupança. Você já acumulou. Por quê? Você usou esse mês? Usou mês passado? Mês passado era menos, mesmo que o juro da poupança seja 0,30, ele acumulou, não foi?
então você já acumulou. Você já começa falando que a gente acumula. Não é possível que você não encaixe nisso. Você só não vai encaixar nisso se você está devendo e a tua dívida aumentou. Daí você não está encaixando nisso. Do contrário, você está acumulando. Entendeu? Mas tem uma terceira solução, que não é nem ter dívida e nem acumular, que é não reter. E Jesus ele vai dar as causas para a gente não fazer isso. Ele vai dizer, primeiro, quando ele fala para a gente não acumular, por quê? Porque a traça, existe a traça, que vai destruir, corroer aquilo que nós temos. E a referência aqui a traças é aquilo que a traça corrói, que é roupa. É roupa. E roupa é um bem que custa. Ela custa. E tem, por mais que a gente não imagine, tem preços exorbitantes de coisas simples. Uma calça jeans que custe 7 mil, 8 mil. Existe, tem gente que compra. Você pode pensar assim, eu não compro de 7 mil, mas você compra de 100. Por quê? Porque é o que o teu dinheiro dá para comprar de 100. E é roupa. Roupa é um bem valioso. Se a gente for trazer na nossa memória, a gente vai ver Geazi, quando servo de Eliseu, quando Naamã foi curado, ele pede o quê? Sem Eliseu saber. Ele pede o quê como pagamento daquilo que o patrão dele, Eliseu, tinha feito? O mestre dele tinha feito. Ele pede o quê de pagamento? Se a gente fosse abrir a nossa Bíblia lá em 2 Reis, ele ia pedir moedas e roupa. Ele pede roupa de pagamento. Ele pede roupa de pagamento. Lá em 2 Reis fala a respeito disso. Quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida, lá em Josué, um cidadão chamado Acã pegou um negócio e escondeu na tenda dele, debaixo do tapete. E o que ele escondeu debaixo do tapete? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Você nunca ficou feliz quando você comprou uma roupa de marca? Hã? Nunca ficou feliz? Eu me lembro quando eu comprei uma camisa da Dudalina. Comprei 2 camisas da Dudalina. 2 camisas da Dudalina. Paguei R$2 em cada uma. Pensa num cara que ficou feliz. Comprei 2 camisas da Dudalina e paguei R$2 em cada uma delas. Pensa num cara que ficou feliz. Eu nem sabia que era marca quando eu comprei. Depois que eu fui saber que era marca. Eu olhei assim, eu comprei porque eu achei bonito. A princípio, quando eu comprei, por R$2, eu achei linda a camisa. Falei, nossa, camisa bonita e tal. Comprei essas camisas. Depois eu fui saber de marca. Daí, quando eu soube da marca, eu não valorizei a beleza que me fez comprar ela. Eu valorizei a etiqueta que estava escrita nela. Se você já ficou feliz por uma coisa que você comprou boa, ou cara, você, como eu, valorizou o quê? A roupa. Valorizou porque você acumulou dinheiro numa peça, numa roupa, e agregou valor naquilo ali por causa da marca dela. Encaixou no texto? Está dentro da história? Isso daí faz parte do teu coração e do meu coração. E contra essas coisas, Jesus está nos tratando. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa compreender exatamente o tratamento que nós precisamos ter e que nós precisamos passar. Outra coisa da qual Jesus repreende nesse texto é
aquilo que a ferrugem corrói. Aquilo que a ferrugem corrói. Não sei como que está na tua Bíblia, talvez tenha algumas traduções diferentes, se é ferrugem, no versículo 19. Mas ferrugem, todo mundo. Mas algumas traduções, e é a palavra em grego utilizada aqui, ela também traz sentido daquilo que se come. Sentido daquilo que se come, daquilo que nos alimenta. Lembra uma parábola que Jesus diz que alguém rico viu que ia colher demais e pensou assim, vou derrubar os meus celeiros e construir celeiros maiores ainda? E você não sabe, né, nessa parábola, Jesus diz que a alma desse homem seria pedida naquele dia. Lembra dessa passagem? Essa é a referência dessa ferrugem. A ferrugem, literalmente, daquilo que nós comemos, daquilo que nós construímos para nos alimentar. E a ideia é exatamente essa, de roedores ou carunchos que entram nesses celeiros e destrói completamente aquilo que era o nosso alimento, ou aquilo que era a nossa segurança. Você tem um estoque, por exemplo, de grãos no país. Um estoque que é um saldo de grãos no país. Você constrói isso. Para quê? Para que não exista necessidade, você consiga controlar o preço. Você gera isso e faz isso por segurança. Vai que acontece algo, uma tragédia ecológica. Você tem algo que te sustenta e te traz segurança. E Jesus está dizendo assim, olha, entram ratões ou traças, ratos, nesse lugar e destroem. E consomem. E um terceiro que Jesus coloca aqui para nós é aonde os ladrões escavam e roubam. A referência aqui era a facilidade que você tinha para furtar uma casa, que era feita de barro, praticamente. De tijolos que não eram, como que é o nome? Cozidos, né? Não é, tem outro nome, não é cozido. Os nossos são assados, né? Mas não eram tijolos assim. Então eram tijolos crus, que eram utilizados ali na construção da casa. E como que funcionava um roubo? O ladrão ia lá, cavava um buraco na parede, entrava naquela casa e roubava as moedas que ali tivessem. Era assim. Então Jesus está trazendo referência a exatamente isso. Olha, não adianta você querer guardar coisas dentro da tua casa, não adianta você querer entesourar coisas dentro da tua casa, reservar moedas dentro da tua casa, sendo que o ladrão, se souber, ele vai lá fazer um buraco na parede e vai pegar aquilo lá que tem lá dentro. Não adianta. E nós temos essas coisas. Nós gostamos de comer bem. Quando você não tem dinheiro, você come o quê? O que o teu dinheiro dá. Mas aí você começa a ganhar mais. Você faz o quê? Antes você comprava... deixa eu lembrar, calma aí. Antes você comprava refrigerante Skin. Tubaína. Tubaína tá caro agora. Você comprava refrigerante Skin. Daí teu dinheiro melhorou um pouquinho. Né? Você começou a comprar agora na Antártica. Daí teu dinheiro melhorou um pouquinho, você começou a comprar Coca. E daí você consegue comprar Coca hoje, você não bebe mais Skin. Por quê? Porque teu dinheiro consegue comprar Coca. Isso está no ambiente da comida. Não tem fim. Talvez eu e você comemos colchão duro. Mas se a gente ganha mais, a gente vai começar a comprar colchão mole. E se a gente ganha mais, a gente vai começar a comprar alcatra para fazer bife. E se a gente ganha mais, a gente vai começar a comprar, sei lá, picanha para fazer bife. E se a gente ganha mais, lá no Mufato,
Tem carne de R$200 o quilo, dá para a gente comprar. A gente vai achar alguma coisa para gastar. Você não vai voltar atrás. Você vai achar alguma coisa para gastar. Na própria comida. Se você almoçava num restaurante que você pagava 10, se você ganha mais, fala assim, esse restaurante já não é tão bom. Já dá para eu almoçar num restaurante de 15, porque eu estou ganhando um pouquinho melhor. Ou o meu vale alimentação é um pouquinho melhor. Então eu vou gastar 15 agora. E a gente sempre vai aumentando. Por quê? Porque daí aquilo que até aquele instante era válido, deixa de ser válido e passa a ser válido o outro, que é melhor. A gente está acumulando. A gente acumulou. Se a gente se alimentava com 10, não dá mais 10, agora tem que ser 15, tem que ser 20. Por quê? Porque eu ganho para me alimentar com 20. Eu acumulei. Desses 10 para mais 20, foram 10 que foram acumulados. Eu acumulei. Se eu me vestia com uma roupa de 50 e eu comecei a ganhar mais, eu percebi que eu conseguia comprar mais, ao invés de comprar uma camiseta que custava 50, agora eu compro uma camiseta que custa 70, 80, eu acumulei 30, acumulei 40, acumulei 50, e assim foi. Isso é acúmulo. A gente acumulou. A gente não ganhou mais, a gente só acumulou. A gente não ganhou mais, a gente acumulou. E quando nós pensamos nisso, é muito cruel, por quê? Porque não é possível, eu não acredito que você não consiga se enxergar nisso. Ou eu sou pecador demais. E você é santo demais e não se encaixa nisso. E não sente isso. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos olhar e perceber exatamente que Jesus está querendo tratar coisas que estão muito mais internas em nós do que externas a nós. Do que de fato a roupa que a gente veste, ou a comida que a gente come, ou o lugar que a gente passeia, ou quantos reais que a gente tem na carteira. Por isso que não dá para tomar como padrão a quantia de coisas que a gente tem. Porque a quantia de coisas que a gente tem é para o coração que nós temos. É para o coração que nós temos. Isso pode ser ruim? Pode ser ruim, mas é uma verdade. A quantia de coisas que nós temos é para o coração que nós temos. E nós precisamos olhar exatamente nessa dinâmica do coração. O texto, se a gente for pensar, não acumule no teu coração, que é a última palavra. Não acumule no teu coração. E nós acabamos acumulando no nosso coração. O erro está no quê? Em acumular no coração. Em acumular no coração. No coração, qual coração? O coração que guarda os meus sentimentos. O coração que está a minha capacidade de pensar, de raciocinar. No coração meu que está sobre essa terra. E é nesse coração que eu começo a guardar essas coisas. E é nesse coração que começa a encher de coisas. A ter coisas e mais coisas nessa vida. E a gente acaba se perdendo em tudo isso, que a gente vai enchendo dentro do nosso coração e acumulando dentro do nosso coração. Acumulando dentro do nosso coração. E se a gente fosse trazer textos a respeito do coração, a gente conseguiria trazer inúmeros textos a respeito do coração. Só que Jesus ele traz uma direção para a nossa vida, para que a gente não acumule tesouros sobre essa terra, mas a gente aprenda a acumular tesouros, no versículo 20, ajuntai para vós outros tesouros no céu. Acumular para vós outros tesouro nos céus. Daí Jesus vai dizer, aonde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam e nem roubam.
E quando Jesus diz isso, ele diz isso para um público judeu, no qual essa frase, não acumule tesouros na terra, mas acumule nos céus, eles sabiam o que significava. Acumula no céu. Se Jesus chegasse para qualquer judeu andando pela rua naquele instante e falasse assim, acumula tesouro no céu, ele ia falar, tá bom, estou fazendo isso. Ele sabia o que significava. Ele sabia o que significava. Mas o que é que significava? O que é que significa para um judeu acumular tesouros nos céus? Como Jesus fala no versículo 20. A primeira coisa que significa duas coisas. A primeira coisa que significa as boas ações que uma pessoa faz no mundo. Isso é uma realidade. Lá em lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer que para as boas obras nós fomos feitos. Salvos para isso. Feitos para isso. Acumular tesouro no céu, quando você identificava isso para um judeu, e é essa identificação que nós precisamos ter, é praticar boas ações. Executar boas ações. E boa ação não é ajudar o velhinho a atravessar a rua. Não que isso não deva ser feito. Mas é desacumular o que nós colocamos e guardamos no nosso coração e no nosso bolso. É de fato desapropriar aquilo que é nosso. Nas nossas roupas, naquilo que comemos e naquilo que queremos reter. Guardar. Então, quando esse texto fala para nós isso, a primeira coisa é praticar boas ações. É dessa maneira que nós transformamos tesouros nos céus. Transformamos tesouros nos céus. E a igreja cristã, não sei de quem que é essa frase, mas é de alguém da igreja cristã antiga, que dizia a respeito disso, de guardar, reter, de praticar, de fazer boas ações. Perdemos o que guardamos e ganhamos o que gastamos. Perdemos o que guardamos e gastamos e ganhamos o que gastamos. Completamente antimatemático. Aonde a gente perde aquilo que a gente guarda e a gente ganha aquilo que nós aprendemos a gastar. Essa era a primeira coisa. A segunda coisa que para um judeu significava guardar tesouro nos céus era quando ele entendia que a única coisa que nós levamos para o céu é o nosso caráter. É o caráter do qual nós construímos, não temos. Nós construímos um caráter. Caráter, ele é construído. Nós construímos. Por quê? Porque um caráter construído pode se corromper. E aquilo que nós construímos foi destruído. Então a segunda coisa que significava era o caráter. Porque é isso que ninguém pode tomar, roubar ou pegar de você. O caráter não pode. Uma das declarações mais bonitas que eu acho que existe é no ritual metodista de casamento. Aonde fala que eu vou estar na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença, até que a morte se separe e tal, aquele negócio tudo. E o final do ritual conclui, para isso eu empenho a minha honra, que é a única coisa que você tem. Dinheiro, paz. Corpo, paz. Saúde, paz. Mas o que não pode passar é aquilo que nós empenhamos no nosso caráter. Então, se você dissesse para um judeu como é para nós hoje, guardar tesouro no céu é construa um caráter bem construído. Construa um caráter bem construído. Edifique um caráter bem construído.
E uma terceira coisa que nós podemos pensar além disso, além dessas duas realidades que Jesus trazia para os judeus. Uma terceira coisa, que é eterna. Além das boas obras, além do caráter, são pessoas. Pessoas são eternas. Lucas, capítulo 16, versículo 9, diz assim: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos recebam no tabernáculo eterno. Para que essas pessoas te recebam no tabernáculo eterno. Mesmo Lucas, capítulo 15, versículo 7, diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Conversão. Conversão gera festa no céu. É a única coisa que gera festa no céu. Conversão. Fico pensando na cabeça de Deus. O quanto Deus valoriza isso. O quanto Deus se importa com isso, porque é o único caso que Deus faz festa. Deus não fez nem festa, não dá declaração para nós que existiu festa nos céus, quando Jesus foi assunto aos céus, lá em Atos. Diz que os anjos vieram, né, aconteceu tudo aquilo ali na frente dos discípulos, mas não teve festa. É a única circunstância que existe uma declaração a respeito dessa alegria desproporcional no céu, aonde alguém se converte. E o mais incrível de tudo é que essas pessoas recebam vocês um tabernáculo. Essas pessoas que você conseguiu converter, foi para o céu, essa pessoa receba você lá. E lembre de você lá. E ela está lá naquele tabernáculo por você. E você por alguém. Impagável. Impagável. Acumulou tesouro. Quanto que custa a vida de uma pessoa? Quanto que custa a alma de uma pessoa? Qual que é o preço? Colocar uma pessoa no céu, na presença de Deus, quanto custa? Não existe valor. Não existe valor. Não existe. Porque se a gente colocasse valor nisso, a gente diria que a criação de Deus tem valor. E mais do que isso, nós diríamos que Deus tem valor. Porque foi o sopro de Deus, o próprio sopro de Deus lá em Gênesis, que foi colocado em nós. Nós estamos dando valor a Deus. Deus tem tanto valor. Valor monetário de Deus é esse. Um pedacinho da alma de Deus, da presença de Deus em nós. É esse valor. Imagina colocar valor em Deus. Não existe. Não tem como. Não cabe na minha mente isso. Então, essa é a terceira coisa. Pessoas. Pessoas não têm valor. Não há valor. Não há valor. Não há valor para essas coisas. Por que que nós permitimos? Por que que nós permitimos essas coisas entrarem no nosso coração? Por que que nós permitimos essas coisas preencherem o nosso coração? Por que que nós permitimos coisas que a traça, a ferrugem, acabam? Por que que nós permitimos coisas que podemos ser roubados? Por que que nós permitimos que essas coisas façam parte do nosso coração? Por que que nós permitimos isso? Tem uma coisa chamada satisfação dentro do teu coração e do meu. E quando nós estamos insatisfeitos, é um problema. Porque se nós estamos insatisfeitos, nós vamos querer preencher a nossa insatisfação com determinada coisa.
E Tiago fala que nós vamos preencher a nossa insatisfação orando errado para gastar nos nossos próprios interesses, e é por esses motivos que nós praticamos guerras. Insatisfação. A insatisfação que faz com que a gente queira preencher o nosso coração. Por quê? Porque a gente está preso em felicidade. Felicidade que é momentânea. Felicidade porque eu ganhei uma Bíblia nova, felicidade porque eu ganhei um copo novo, felicidade porque eu ganhei um negócio novo. Felicidade, essa felicidade é passageira porque ela está presa a momentos pontuais. E por estar presa a momentos pontuais, os momentos pontuais passam. O carro que é zero hoje, amanhã já não é mais. A roupa que é nova hoje, daqui a um ano não serve mais. O dinheiro que eu tinha hoje, ele está defasado daqui a 5 anos. E essas coisas podem gerar uma insatisfação gigante dentro do nosso coração. Uma insatisfação que vai nos levar à ganância. A ganância de querer preencher, de colocar alguma coisa dentro do nosso coração. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 2, diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas Deus pesa o espírito, ou em outras passagens, o coração. Em Provérbios 21, versículo 2, diz a mesma coisa. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas Deus sonda os seus corações. Deus sonda. E se você for ver a sequência desse texto, vai estar falando exatamente desse espírito ganancioso, do desejo de querer mais. Parece bom, sempre vai parecer bom. Sempre vai parecer santo a gente acumular. Sempre vai parecer. Para você e para mim. Sempre vai aparecer. E você vai ter uma justificativa excelente. A melhor de todas. E a gente é bom em justificativa. A gente aprendeu desde o Éden. A Eva deu justificativa, Adão deu justificativa, todo mundo deu justificativa. E você vai dar uma justificativa santa também. E esse texto fala que Deus olha para o nosso coração e vai falar assim: será que é isso? Será que é bem isso mesmo que você está falando para mim? Só para a gente entender o peso disso, não é exatamente nesse aspecto financeiro, mas é do tesouro. A Bíblia tem mais de 2.300 versículos que tratam de dinheiro. É muita coisa. Mais de 2.300 que falam sobre finança. Você tem noção do que é isso? 2.300? Quantos versículos você leu essa semana? Tem certeza que não foi 2.300 versículos. Tente ler 2.300 versículos para você ver. É muita coisa. É muita coisa para a gente saber a respeito do peso que isso tem para nós. Da onde nós acumulamos riqueza sobre a nossa vida. Aonde nós colocamos riqueza na nossa vida. Nós temos que aprender, primeira coisa, para essa riqueza, a orar como Provérbios, capítulo 30. Logo você aprendeu a respeito de oração. Capítulo 30, versículo 8 e 9. Diz assim, Provérbios, capítulo 30, versículo 8 e 9. Afasta de mim a falsidade, a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dai-me o pão que é necessário. Você aprendeu isso na oração, né? Para não suceder que eu, farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecido venha furtar e profane teu nome. Deus, nem pobreza e nem riqueza. Riqueza por quê? Porque eu vou esquecer do Senhor. É por isso que o teu coração é assim e o meu também. Ele escreveu a respeito disso, o autor aqui, Agur. E você é assim, eu também sou.
A tua e a minha tendência é assim. Por isso que riqueza é dom de Deus. É dom para quem? Para aquele que tem a capacidade de administrar isso. Do mesmo jeito que o dom de outras coisas é para aquele que tem capacidade de fazer aquilo. É o talento que é entregado para cada um na medida que cada um consiga executar e fazer. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o necessário que nós temos. Qual é o necessário da sua vida? O que de fato é necessário para mim? O que pode de fato gerar alegria na minha vida é aquilo que é necessário. Não é nem um pouco, nem muito, é o que é necessário. É a primeira coisa que a gente precisa saber. Você e eu precisamos do necessário. A segunda coisa que a gente precisa saber, olhando e aprendendo com Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa alegria não pode ser passageira. Essa é a segunda coisa. Por quê? Porque coisas e objetos são passageiros das alegrias que eles nos dão. São passageiros. Fico feliz com aquilo que eu ganhei de presente. Daqui 2 anos meu celular está obsoleto. Já trava, não cabe mais nada e eu preciso comprar um novo. É uma alegria passageira. E nós não conseguimos nos alegrar por qual motivo Paulo fala? Porque nós esperamos Cristo apenas para as coisas que Ele pode fazer nessa vida e não naquilo que é eterno. A gente espera Cristo curar, a gente espera Cristo mudar isso, Cristo fazer aquilo, Cristo libertar tal coisa, Cristo renovar isso, Cristo me dar aquilo, Cristo mostrar esse caminho, abrir essas portas. E eu fico esperando Jesus apenas para essa vida. Isso é bom? Claro que é bom. Jesus pode fazer? Claro que pode fazer. A gente pode aprender a orar e isso ser vontade de Deus para a nossa vida? Claro que sim. Mas muitas vezes nós nos limitamos apenas para isso. Usamos, literalmente, Jesus apenas para isso. Para abençoar meu trabalho, para abençoar minha casa, abençoar meu filho, abençoar minha cura, abençoar minha esposa, abençoar. Eu uso Deus para isso, para abençoar, para ser um mago na minha vida e, de fato, aponte o dedinho e mude aquilo ali. Presentemente. Presentemente. No momento de agora, no dia de hoje. E quando eu faço, Jesus, isso para mim, eu sou completamente infeliz. Infeliz no sentido que vou buscar a felicidade e não vou alcançar. Vai acontecer aquilo e não vai ser satisfatório. Vai ser curado e aquilo não vai me preencher. Vai ser transformado, a porta vai abrir, mas não vai, de fato, encher meu coração. Porque aquilo é passageiro. Não tem nada a ver com aquilo que é eterno. Essa é a segunda coisa. E a terceira e última coisa que a gente pode aprender com o texto de Jesus é o texto de Timóteo, capítulo 1, capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 até o 10, que fala assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos dele levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e também cilada, e muitas corrupciências insensatas, e perniciosas também, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
nós temos que saber que dinheiro pode se tornar em mal na nossa vida. Quando ele tem raiz. E a raiz, ela só surge num lugar na nossa vida, no coração. Quando o dinheiro for raiz do nosso coração, ele se torna em mal. Quando trabalhamos pelo dinheiro, quando corremos em favor do dinheiro e quando desejamos o dinheiro, ele é mau. O dinheiro, ele é consequência daquilo que eu amo. O dinheiro é consequência daquilo que eu sou. O dinheiro é consequência da minha vida. É o que está escrito lá em Deuteronômio 28. Se você ouvir, se você obedecer, o teu pasto vai produzir. Se você ouvir, se você obedecer, o pão na tua mesa vai multiplicar. Se você ouvir, se você obedecer, os teus filhos se multiplicarão. Se você ouvir, se você obedecer, é tudo consequência. Ele não é raiz. A raiz é ouvir e obedecer. Ele só é consequência. O grande problema é quando ele está no meu coração e eu quero ele. Aí eu mato. Aí eu passo para trás. Aí eu faço melhor que os outros. Aí eu vou até botar uma roupa de santidade nele para dizer que ele é justificado. E normalmente quando a gente é crente, a gente vai fazer isso. É isso que Jesus diz que está no teu coração e no meu coração. Quando essa raiz é a raiz do acúmulo, a raiz de fato de sair de dentro do nosso coração um desejo pelo dinheiro. É como pensar assim, o que eu posso fazer para ser salvo? Já sei, eu vou ajudar mais, eu vou trabalhar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou fazer isso e por isso eu sou salvo. É buscar a salvação por obras. É fazer coisas, ser bom, ser agradável, ser santo, para ser salvo e achar que eu mereço ser salvo. Achar que eu mereço Deus me curar. Achar que eu mereço Deus salvar. Achar que eu mereço que Deus mostre. Achar, não, agora eu mereço que Deus faça isso. Todo instante que eu acho que eu mereço que Deus faça algo ou realize algo, o intuito está errado. O desejo, a raiz, completamente equivocado. Cura, restauração, salvação, mudança, é consequência. É consequência. Do mesmo jeito que o dinheiro pode ser consequência. Pode ser consequência. Ele pode ser consequência. Mas ele nunca ocupa a raiz do nosso coração. A gente nunca trabalha por ele. Nunca trabalha por ele. A gente nunca briga por ele. A gente nunca se afasta de pessoas por ele. Se o dinheiro me faz me afastar de alguém, você pode ter, não tem dúvida, não precisa nem pensar muito. Está sendo um problema, não uma solução. Porque a solução do dinheiro é para juntar, não para separar. Se ele separa, ele é problema. Se ele junta, ele é solução. Eu preciso entender isso. E é isso que Jesus está tratando nesse aspecto. Daquilo que preenche o meu coração. A raiz que está, de fato, arraigado no profundo da minha alma. Por quê? Porque externamente, normalmente eu faço e eu maquio aquilo que eu faço. Jesus falou bastante disso, falando da hipocrisia, que é exatamente a maquiagem da apresentação de um teatro. É um ator todo bonito e arrumado para aquilo. Normalmente eu faço isso. E Jesus está falando, não é isso. Não é isso. O que está no nosso coração? O que de fato está no nosso coração? Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas o que está no teu coração? O que você quer fazer é consequência. Vai acontecer, dependendo daquilo que está no teu coração. O que está no teu coração? Essa é a pergunta para mim, para você. O que está no teu coração? A gente muitas vezes fica buscando coisas. Não é coisa que a gente busca.
coisas que a gente busca é consequência. É consequência daquilo que está no nosso coração. Que está no nosso coração. O que está no nosso coração. Feche teus olhos. Tenha um momento de oração nesse instante. E esse momento de oração é essa oração que entra no secreto, não é a oração superficial. Deus, o Senhor sabe que eu preciso disso. Deus sabe. Deus, o Senhor sabe disso ou daquilo. É a oração que faz com que a gente entre no fundo da nossa alma e fale, Deus, de fato eu quero isso por causa disso. Deus, realmente eu fico pensando e planejando essas coisas para receber isso no final. Deus, o Senhor sabe que eu acumulei isso por segurança. Deus, o Senhor sabe que o meu dinheiro está preso nisso e eu não consigo. Dinheiro é pecado? Não é pecado, porque Deus dá. Não é pecado porque Deus também abençoa a obra dele através disso. Muitas vezes a gente coloca o dinheiro como pecado. O pecado não está no dinheiro. O pecado não está na marca que está na tua roupa. O pecado não está no valor financeiro que possa ter na poupança. O pecado não está nisso. Nós podemos ser multimilionários e não ter esse problema com o nosso coração. Mas para isso eu preciso entrar na minha alma. Eu preciso entrar de fato no meu desejo. Olhar para dentro de mim e falar assim, por que eu quero estar nisso? Por que eu quero ir para isso? Por que de fato eu quero receber isso? Por quê? Para ser visto, para aparecer, para eu ser bom, para as pessoas considerarem que eu sou algo. Tudo isso é consequência. É consequência. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Pai. É a Tua presença, Deus, que de fato preenche o nosso coração, transforma as nossas vidas, molda, Senhor, realmente aquilo que devemos ser segundo a Tua vontade. É a Tua presença, Deus, que tem a capacidade de entrar no mais fundo da nossa alma. É a Tua presença que tem a capacidade de dividir os propósitos do nosso coração, como a Tua palavra nos traz em Hebreus. É a Tua palavra que tem capacidade de discernir os propósitos que existem, mais obscuros da nossa alma. Os desejos mais santos, é o Senhor que tem a capacidade de fato discernir se de fato são santos na sua raiz. Pai, em nome de Jesus, não queremos andar presos, ó Pai, a essa vida. Não queremos que a nossa alegria se limite às coisas que recebemos. Não queremos que a nossa alegria, Senhor, se limite a coisas, lugares, pessoas, objetos. Não queremos que a nossa alegria, Deus, se limite àquilo que dá certo ou não dá certo. Pelo contrário, nós queremos orar e falar como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, que em todas as coisas, na pobreza ou na riqueza, na fartura ou quando teve necessidade, ele aprendeu a viver feliz e contente em todas aquelas circunstâncias, ó Deus. Nós precisamos ser isso. Nós precisamos viver assim, Pai. Nós precisamos viver sobre aquilo que o Senhor considera necessário na nossa vida. Nós precisamos aprender a olhar para o Senhor e falar, Deus, o que é que o Senhor considera como necessário? Pai, mostra, revela a cada coração aqui nesse lugar, Pai. A cada pessoa que nos ouve. Deus, em nome de Jesus, revela aquilo que é necessário.
nem aquilo que é pobreza e nem aquilo que é riqueza, mas aquilo que o Senhor olha para as nossas vidas, para a nossa casa e julga como necessário, Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos, ó Deus, a capacidade, a sabedoria, Senhor, o discernimento para não permitir, Senhor, que o dinheiro seja aquilo que nos motive, que as finanças, o tesouro, seja aquilo que nos carregue, que nos impulsione, que os bens, a placa, seja aquilo que alegre o nosso coração e faça com que a gente viva mais, vá mais, caminhe mais. Deus, nós queremos caminhar, Deus, e preencher o nosso coração com coisas que são eternas. Queremos acumular tesouros nos céus, Deus. Queremos acumular, Senhor, realmente obras na Tua presença, boas obras diante de Ti. Deus, nós queremos realmente acumular aquilo que é eterno na Tua presença, um caráter trabalhado, lapidado pelo Teu Espírito Santo, um caráter, ó Deus, que realmente abandone o pecado e vive em santidade completa na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós queremos acumular pessoas, almas na Tua presença. Nós queremos fazer festa nos céus, nós queremos celebrar nos céus com o Senhor. Nós queremos colocar pessoas na Tua presença, Deus. Nós queremos realmente andar no propósito necessário para as nossas vidas. Nós queremos viver, Deus, não por aquilo que nós achamos correto, ou por aquilo que nós achamos e consideramos melhor, mas nós queremos andar segundo a Tua vontade, necessária para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.